Meus amigos e minhas amigas, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. É com muita satisfação que nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de reflexão dos Evangelhos de Jesus. Hoje nós vamos trazer o Evangelho de João, o Evangelista, no capítulo 11, versículo de 1 a 11. O que é que nos diz o Evangelho? Vamos iniciar então a nossa leiturinha da noite, rogando a Deus nosso Pai as bênçãos dos nossos mestres espirituais, a assistência dos nossos guias e protetores, que nos assistam, que nos amparem, que nos intua a todos na noite de hoje, a fim de que possamos refletir e conseguirmos entender, compreender e assimilar as lições da noite de hoje. Então veja bem, meus amigos, nós vimos que a lei de Moisés era uma lei muito dura e era uma lei que mandava que se matasse mesmo, ordenava as mulheres que eram pegas em adultério. Ora, aí é o adultério, a prática do crime de apedrejamento para as mulheres que eram pegas em adultério. Aí nós nos questionamos e fazemos a pergunta, que é um questionamento geral. Ninguém adultera sozinho, não é isso? Para que a gente possa se desviar da lei do amor, para que a gente possa conviver, praticar alguns relacionamentos, nós precisamos de parceria. Então nós perguntamos na noite de hoje, até os últimos tempos, onde estão os adúlteros? Onde estão os adúlteros? Não é uma questão só de adúltera, é uma questão de envolvidos quando a lei é para todos. Então nós vamos ver que essa turba de religiosos a turba estava sendo liderada por religiosos que eram os escribas e os fariseus, como João nos coloca aqui na noite de hoje, para enredar Jesus, para encostá-lo na parede e dizer, e tu, o que dizes? Para que ele, entrando em contradição, ele fosse visto, como um contestador da lei ou como um falso profeta. Então, é o que nós vamos ver, que neste momento a violência que se praticava e que se pratica até os dias atuais, elas vêm cheias de razões e de justificativas. Quando a razão é o distintivo que nos distingue dos nossos irmãos inferiores da criação, os animais. Então é preciso que a gente passe aqui a diferenciar, entendeu? O que é que nós entendemos por razões, por justificativa e por razão. Então, como nós podemos ver, os questionamentos que nós podemos levantar. Será que nós podemos defender a justiça, emprestando as nossas mãos ao crime? Este é um questionamento muito sério. Ou, por exemplo, como é que nós podemos realizar a justiça, emprestando mãos ao crime, tornando-nos instrumentos de criminalidade? Então, vocês vão ver, nós vamos aqui perceber que a questão, a situação, esse episódio de hoje é algo muito tocante, que vem mexer lá dentro de todos nós. Nós julgamos o outro por aquilo que nós somos. Então, como diz Jesus, não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Com a mesma medida que medirdes, serei medidos. Então vem aquele dito popular, quando Pedro fala de João, eu vejo mais Pedro, eu conheço mais Pedro do que de João. Então vamos ver qual foi a metodologia que Jesus utilizou nesse momento. Primeiro vamos partir para o seguinte pressuposto básico.
Deus não precisa de juízes, nem de justiceiros. Isso aí é ponto pacífico. A verdade que é Deus em nós só precisa de testemunhas, ou seja, de testemunhos, de pessoas capazes de testemunhar a verdade. Então, toda justiça, vejam bem, orientada pela violência, é injusta. É injusta. Então, chegando esses intérpretes da lei, vamos fazer uma leitura rápida sobre o que João narra. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, foi novamente para o templo. Então, ele desceu o Monte das Oliveiras e se dirigiu ao templo. Todo o povo vinha até ele. Ele arrastava multidões. Vinham até ele e, após sentar-se, os ensinava. Olha o rapport. Olha como os grandes profetas faziam. Sentava-se, ficava muito à vontade, colocando todos desta forma à vontade. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Ela foi pega em flagrante adulterando. Na lei nos ordenou Moisés ser apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Que dizes tu? Olha aí, eles estavam insistindo para que Jesus se posicionasse. Então, que dizes tu? Na lei, diziam isto, tentando, lá no versículo 6, diziam isto tentando para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia. Observe o encurvamento. Observemos neste momento o respeito à liberdade, ao direito, ao livre-arbítrio de cada um. Silêncio. Que silêncio comovedor. Que silêncio exemplar. Então ele dizia, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhe disse, levantou-se. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Esta é a citação do Evangelho do Novo Testamento. Atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Nós vamos ver que tempo Jesus dava para estes que estavam condenando, esses insufladores da lei. Não eram justiceiros nem justos. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Foi deixando sozinho e a mulher estava no meio. Vamos ver também a reação, o comportamento de Jesus. Desencurvando-se, Jesus disse a ela, mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Vamos aqui só relembrar que pecado é errar o alvo. Quando nós pecamos e nós erramos é porque nós estamos nos afastando da lei divina. Isso é que chamam nas escrituras de pecado. Mas vamos considerar aqui como um distanciamento da lei. Uma desobediência à lei divina, que é a lei de amor. Então, neste primeiro momento, Jesus abaixa a cabeça e silencia. Eis a grande lição, o profundo respeito, como nós já falamos, ao livre-arbítrio. Eles forçaram o posicionamento do Cristo. É vero, não é isso? E é importante, porque neste momento nós vamos refletir sobre a proposta que o Cristo vinha trazer, que era a renovação da religiosidade.
Então, Moisés manda, e o que você acha? Diziam eles. Então aqui nós já saímos, já não está mais no âmbito da religiosidade. Aqui nós já vamos entrar na moral do Cristo. Ora, vamos ver. Ao escrever na areia, dá um tempo. É preciso dar um tempo àqueles que perseguem, àqueles que caluniam. E nós vamos ver que é um tempo consciencial. A lição agora vai para os acusadores. Nesta primeira lição, ele dirige para os acusadores. Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Então, o que é que Jesus faz? Jesus remete-os ao exame de suas consciências. Viram que beleza? Que estratégia magnífica. Dá-lhes um direcionamento, como em todos os momentos dos seus ensinamentos. Há um direcionamento. Não deixa o estudante, o aprendiz da lei do amor às soltas. Dá uma diretriz segura. Então, dá-lhes esse direcionamento e coloca o fundamento que nós podemos dizer. Sejamos transparentes e honestos em nossas práticas, em nossos relacionamentos. Não temos autoridade moral para apedrejar ninguém, porque quem tem moral não faz, não apedreja, não é isso? Não existe adultério unilateral. Então, o que é que Jesus faz? Jesus nos convida para uma viagem interior. E aqui é que é o ponto-chave da questão. Substitua a projeção pela introspecção. Perceberam, meus amigos, como é importante esse momento? Quando nós estamos projetando, julgando o outro, é porque nós projetamos no outro. O outro é o nosso espelho. Através do outro nós nos vemos e nos vemos melhor. E projeção é um mecanismo de fuga. Não adianta fugir. Jesus disse, vá para dentro de si. Entre lá na sua casinha mental, na sua consciência. Introspecção. E saíram todos, diz o Evangelho. E os que tinham ouvido saíam, um por um, começando pelos mais velhos. Olha que instante mágico na vida de todos nós. Quando conseguimos esquecer de projetar no outro a nossa sombra e colocamos luz na nossa consciência, nós também igualmente percebemos que não podemos carregar pesos em nossas mãos, em nossas consciências, e precisamos deixar cair as pedras. Deixe cair no chão da destinação gloriosa que o tempo nos faculta, as pedras do preconceito, as pedras da ignorância, as pedras da resistência, que nos tornam endurecidos, almas endurecidas, conscientes endurecidos, e que nos tornam distanciados da lei de Deus, que é a lei de amor. Que momento importante, duro, provocador. E o enfrentamento foi porque eles tinham diante de si a virtude, que era o próprio Jesus. Então, diante da virtude, toda a violência, todo o desamor se afasta e desaparece. Este é o momento glorioso. Desarmaram-se. E diante desta verdade que é o Cristo, eles não tinham outra saída. Agora vamos para um segundo momento, para uma segunda lição que este Evangelho de João nos traz na noite de hoje. Ficou só ele e a mulher fragilizada.
Jesus aguarda todos saírem e só então começa o diálogo com ela. Observe o cuidado que Jesus teve de não expor aquela que já sofria tanto as consequências de seus atos. Então o mestre estava ali diante da aprendiz. O mestre e aquela que estava aprendendo. O mestre e o discípulo ou a discípula. Então, nesse momento, vamos aqui observar, a lição agora é para ela. Num primeiro momento, distanciou a turba. Através do exame das consciências. Agora, voltando novamente a esta mulher, fala somente a sós com ela, que é o que ele nos ensina no seu caminho confessional. Vai, e entra de acordo e conversa somente tu e o teu irmão. Não projetando, não falando do outro, não incriminando através de injúrias e de violências. Então a mulher, ele pergunta, olha o chamado à consciência de relação dessa mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela respondeu, eles se foram, mestre, eles se foram. E nós observamos mais uma vez que eles só se afastaram, porque houve o enfrentamento com a verdade, com a vida, com a justiça e com o amor. Ali presentificado e irradiando. Olha a intervenção de um Cristo na vida de um cristão. Observe a intervenção de um Cristo na vida de todos nós cristãos. Então, Jesus diz, a simples aproximação. Só Deus pode julgar. Aí nós observamos que só Deus pode julgar. Porque se alguns dizem que Jesus foi conivente, o que não é verdade, Jesus não concordar com a ação é diferente de julgar a criatura. Jesus não julgou. Jesus chamou esta criatura para essa responsabilidade. E nesse momento foi mostrado a sua consciência de relação. Eu, Deus e o outro. Nós atraímos as pessoas e as circunstâncias que expressam a nossa intimidade, que expressam o que está lá dentro de cada um de nós, o nosso núcleo de necessidades evolutivas, lá dentro. Então, ao errar o alvo, nós, que seria a pecar, né? Nós vamos usar aqui o termo, ao errar o alvo, que é a lei divina, nós atraímos acusadores, que são os nossos comparsas, são os nossos afins. É da lei de afinidade, é da lei de afinidade. Então, ela reflete e dá um tempo e reconstrói a tua vida. Diz Jesus, reflete, pensa, reconstrói a tua vida. Então, a lição também vem quando Jesus diz, eu também não te julgo. Olha que material rico para a nossa reflexão. Libera a mulher da culpa, ou seja, o resgate da autoestima. Em todo o processo de ajuda, é preciso que aquele que se sinta culpado passe a se movimentar através da liberação da culpa, saindo do passado, descristalizando a mente do passado e vindo para o presente. Foi esse o trabalho que muitos dizem ser terapêutico, mas que nós, como educadora, referendamos o Cristo. É um processo educativo de mudança em todas as horas, em todos os momentos. Então vamos dar continuidade ao nosso terceiro momento. Nesse terceiro momento, a terceira lição foi o direcionamento. Vá e não peques mais. Esquece os julgamentos. Você viveu essa experiência. Agora fixe no conteúdo moral e reconstrua a sua vida. Então nós observamos que somente o processo evolutivo
moral, educativo de mudança, nos tira da condição inferior de julgamentos. Agora, vejam que interessante. Essa lição que Jesus nos traz através dos evangelhos de João, o evangelista, nos faz repensar também. E o que aconteceu depois? Então vamos agora para o nosso episódio nos bastidores do mundo espiritual, quando Amélia Rodrigues nos brinda com algumas informações. Muito depois, o que se sabe sobre esta mulher e o seu encontro com Jesus. Olha, pelos caminhos de Jesus, no capítulo 15, Amélia nos diz que já no dia do julgamento, acuado pelos julgadores, no meio da multidão, ela procura Jesus com olhar de súplica. Ela já procurava Jesus com olhar de súplica. Depois que conheceu Jesus, veja bem, depois deste evento e desse episódio da tentativa de apedrejamento, a mulher ficou muito abalada e sensibilizada. Durante a noite toda ela não conseguia dormir, até que ela foi procurar Jesus. Então ela se ajoelha em prantos e vai pedir perdão a Jesus. Ele toma pelas mãos e diz: fale devagar e com tranquilidade, pois eu estou aqui para ouvir você. Olha, deixando totalmente à vontade. À medida em que ela ia se justificando, narrando os seus desencantos na sua vida de relação com o marido, Jesus ouvia a narrativa e Jesus diz para ela: olha, ela estava tentando se justificar. E Jesus diz: o erro do teu marido não justifica a tua queda. Eu entendo a tua dor, mas não era necessário que você se corrompesse como ele se corrompeu. A queda dele é dele e não sua. Faça um movimento diferente. Parece estar ouvindo Jesus dizendo. E Jesus continua nesse trabalho de reconstrução da personalidade desta mulher, trabalhando. Então ela ouviu e disse: então, Senhor, eu entendi a tua proposta. Eu quero ir contigo. Aceita como uma de tuas discípulas. Eu quero ser uma ovelha do teu rebanho. E o Cristo responde para ela: existem muitas ovelhas que estão precisando, procurando um rebanho. Faça você de sua vida um propósito de socorro para as pessoas. E diz mais: continuar em Jerusalém, olha o conselho e a orientação. Continuar em Jerusalém não será bom, porque todos aqui lhe conhecem. Reconstrua sua vida em outro lugar. Nós vamos ver mais adiante, porque ele orientou que ela saísse de Jerusalém. Ela reflete a possibilidade de ir para um outro lugar e vai para a cidade de Tiro, na Fenícia. Hoje é o Líbano. Outra cultura, outro cenário, outra gente. E ali ela constrói um espaço para socorrer os abandonados. Uma casa de apoio, 10 anos depois se passaram. Ela cuidava das pessoas, dava-lhes banho, dava sopa e no final da tarde ela lhes falava de Jesus. Porém, um certo dia, ela recebeu um homem muito machucado. E quando chegou a hora da pregação, o homem lhe disse: esse Jesus que você está falando é aquele que foi crucificado em Jerusalém? E como pode dizer que ele era assim tão bom? Por acaso, tu o conheceste? Sim, respondeu ela, eu o conheci. E ele me salvou.
E o homem respondeu: eu também o conheci, mas ele não teve a chance de me salvar. Olhe bem, não teve a chance. Porque quando ele me procurou e eu tive a chance de conversar com ele, o que ele me ofereceu como informação, eu não aceitei. E eu fugi da sua presença. Eu fugi de todas as possibilidades. E fugi desesperado, porque ele me pedia, olha aqui, ele me pedia que eu me reconciliasse com a minha esposa. Observemos que enquanto ela procurava Jesus, Jesus em seguida foi procurar o esposo para fazer efetivar a reconciliação, para resgatar a dignidade desta mulher ali naquele local. Vejam bem o que ele diz. Ele me procurou para que eu perdoasse a mulher frágil que eu havia abandonado, que eu reconstruísse os laços, porque cabia a mim a possibilidade de eu estender para ela a mão, porque se eu assim não o fizesse, a sociedade de Israel viraria as costas para ela. Mas eu, compreendendo a extensão dos meus delitos, poderia tomar a direção correta. Só que eu abandonei e fugi. E à medida que eu fui fugindo de mim mesmo, eu fui adoecendo. Olhe os processos, mecanismos de fuga, projeções conscientes e inconscientes, e fui adoecendo. Olha o que sou agora. Olha o que eu me transformei, enquanto tu tiveste a oportunidade de levantar por aquilo que ele te fez. Reticências, silêncio. Ela, sem se revelar quem era, sem apresentar-se como sua esposa, mas reconhecendo agora, naquele homem, o mesmo marido que ela teve e que havia abandonado há 10 anos atrás. Ela tomou as mãos dele e, sem demonstrar nenhum movimento no sentido de lhe revelar-se, disse a ele, ficai tranquilo, aproveitai o momento para repousar, porque a partir de hoje, nós dois tivemos a chance de encontrar com ele. O texto termina aqui. A história tem aqui o fim. O encontro de reparação. Se vocês assim o desejarem, continue a história. Continue escrevendo a história dessa mulher, deste relacionamento, e coloquem o final que vocês acharem melhor, mais agradável, o mais conveniente possível, através das suas consciências. Aguardo respostas para aqueles que quiser me enviar, me ajudando a construir trabalhos, reflexões em torno da história que todos nós iremos escrever a partir de hoje em nossas vidas. Escrevendo na areia, no terreno de nossas almas e do mundo, uma linda história de reparação amorosa. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja a todos, meus amigos, e que ampare todos os lares, todos os relacionamentos humanos, todas as famílias aqui representadas. Que assim seja. Vamos agora para o nosso momento de meditação guiada. O Cristo interno. Sente-se confortavelmente, pés firmemente no chão. Coluna ereta.
Respire tranquilamente. Continue respirando lenta e profundamente. Feche os olhos. Observe a sua respiração. Respire lenta e profundamente. Inspirar, reter, soltar. Ao inspirar, solte o abdômen. E ao expirar, deixe o abdômen contrair-se. Mais uma vez, inspire, retenha, segurando o ar nos pulmões, solte, deixando o ar sair pelas narinas. Ouça a música. Dirige a sua atenção para o seu corpo. Relaxe. Relaxe os pés, as pernas, relaxe as coxas e quadril. Relaxe toda a região lombar. Continue enviando sua atenção para o seu tronco. Relaxe o tronco. Relaxe os braços. Relaxe o pescoço. A nuca. Diga para cada parte do seu corpo: relaxe. Relaxe. Relaxe o rosto, músculos da face. Agora mentalize a sua cabeça. Relaxe todo o couro cabeludo. Sinta-se tranquilo. Você está bem. Agora eu lhe convido a fazer um exercício de visualização criativa. Imagine que você se encontra em um lugar ao ar livre. O sol se põe no horizonte. Vibrações de profunda paz. Você está em paz. De algum ponto do universo surge uma luz que brilha fortemente. Esta luz emite raios dourados e vem em sua direção. Aproxima-se mais e mais. E você se sente envolvido nessas vibrações de profundo amor. A luz do Cristo interno agora irradia do seu coração, tocando tudo e todos à sua volta. Os raios de luz dourada, como um farol, iluminam todas as pessoas, todo o ambiente do seu lar. Em seu coração, todas as mágoas desaparecem. Deixe o seu corpo e a sua alma
assimilarem os valores desse Cristo, que é luz divina em você. Quando as dificuldades se fizerem mais fortes, abra sua mente e a sua alma para que a presença do Mestre em você se torne mais forte e deixe Jesus, o Cristo de Deus, ajudar você no pensar, no falar, no agir. Repita comigo mentalmente: eu sou luz. A luz do Cristo interno dissolve em mim todo temor, ódios, dúvidas, mágoas e ressentimentos. O amor divino circula em mim, formando uma irresistível corrente magnética. Só vejo a perfeição e atraio o que me pertence por lei divina. Quando se sentir preparado, abra os olhos. Respire normalmente e agradeçamos a Deus por mais este momento de luz e discernimento espiritual. Gratidão, gratidão, gratidão.